Vamos fazer uma leitura e reflexão em cima do livro O Tratado de Psicologia Revolucionária, do autor Samael Aun Weor. O primeiro capítulo é O Nível de Ser. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Para que viemos? Por que viemos? Inquestionavelmente, o pobre animal intelectual, equivocadamente chamado homem, não somente não sabe, senão, ademais, nem sequer sabe que não sabe. O ser humano se encontra totalmente perdido nessa existência. Ninguém sabe o verdadeiro propósito da sua própria vida. Esses são questionamentos que existem desde os tempos que surgiram as primeiras filosofias do ser humano. Essa dúvida de onde viemos, quem somos e para onde vamos, motivou uma busca pela verdade, uma busca única pelo despertar da consciência. E em cada época, cada ser humano encontrou essa maneira única de despertar em seu interior essa luz que o faz se conectar com o todo, revelando a ele toda a verdade. Pois desde os tempos antigos é dito que o que é em cima é embaixo, o que é dentro é fora, porque o homem é a imagem e semelhança do divino. Deus não é um ser, uma entidade exterior à sua própria criação. Deus está presente em todos os seres, na essência de cada um de nós. Basta a gente despertar este ser que vamos ser um e entender toda a realidade dessa criação, porque nós também podemos ter o direito de saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos, mas isso depende do seu despertar da consciência. O pior de tudo é a situação tão difícil e tão estranha em que nos encontramos. Ignoramos o segredo de todas as nossas tragédias e, contudo, estamos convencidos que sabemos de tudo. A humanidade caminhou para um progresso mental e intelectual que está baseado em uma ciência materialista, em uma ciência que acha que a origem de todas as coisas se encontra apenas nessa dimensão. Mas, em realidade, o mundo é composto por várias dimensões. E a teoria das cordas estão, vamos dizer assim, cada vez mais próxima dessa compreensão. A teoria da corda está comprovando que existem realidades paralelas, existentes aqui e agora. E a matéria não existe só nessa dimensão. Ela ecoa, ela repercute para as outras dimensões, fazendo com que o mundo espiritual esteja conectado com o mundo material. O grande problema é que a humanidade não sabe disso. Em decorrência de vários acontecimentos históricos, nós temos uma tendência de acreditar que só existe esse mundo, ao qual os nossos olhos conseguem ver, os nossos ouvidos, a nossa mente. E essa nossa mente, a gente acredita que contém, dentro das nossas tradições, dentro das nossas percepções dadas pela nossa cultura, que essa é a verdade absoluta. E não é. É mais cômodo achar que tudo aquilo que nós recebemos em termos de ensino-aprendizagem, em termos de educação, é a única verdade do mundo, em termos de certo, errado, bem e mal. Mas se a gente passa a investigar melhor a realidade, se a gente passa a questionar as nossas próprias percepções, a fim de que possamos construir outras percepções, vamos dizer assim, de acordo com a realidade desse mundo, aí sim a gente passa a saber quem nós somos. E as pessoas acham que as suas crenças, os seus dogmas, é a própria realidade. E não é. A realidade é muito mais além do que a mente consegue conceber. A realidade é o instante de vir, é o instante aqui e agora, é o aqui e agora, é esse constante movimento de todas as coisas. E a nossa mente tem que ser
plástica, nossa mente tem que ser adaptável para se conectar e fluir junto com essas mudanças. Quem não consegue se adaptar a cada instante a novas fases, a novas situações, jamais consegue evoluir e progredir em sua vida. Leve um mamífero racional, uma pessoa dessas que na vida se presumem influentes, para o centro do deserto do Saara. Deixe-os ali, longe de qualquer oásis, e observe de uma nave aérea tudo o que sucede. Os fatos falarão por si mesmos. O humanoide intelectual, ainda que se presuma forte e se creia muito homem, no fundo resulta espantosamente débil. Nós vivemos em uma bolha de ilusões, em uma zona de conforto que faz acreditar que o nosso mundo é o melhor mundo, que nos faz pleno, realizado. Mas, na verdade, a gente cria um mundo de acordo com os nossos próprios egos, com as nossas próprias fraquezas. Precisamos aceitar a realidade tal qual ela é, e não como gostaríamos que fosse, porque o nosso ego cria fantasias, cria ilusões acerca da realidade, cria falsas impressões acerca do mundo. E a gente precisa renovar a nossa visão de instante a instante, com base no olhar da consciência. Para isso é necessário um autocontrole da mente, um domínio das nossas percepções e das vozes interiores, que são os nossos egos. Se a gente não aprende, vamos dizer assim, a ouvir o nosso ser, a gente vai passar a ser dominado pelos nossos egos. E aí a nossa mente fica totalmente descontrolada, as nossas emoções ficam totalmente vulneráveis a sentimentos negativos. E aí a gente precisa, então, aprender a ser forte. A verdadeira força do homem vem da sua essência. E a gente acredita que esse mundo criou um homem forte ou uma mulher forte. E não é verdade, porque esse mundo está alimentando cada vez mais o nosso ego, tornando-nos seres cada vez mais individualistas e egoístas, voltado para essa fraqueza do ego. E aí quando a gente para diante de uma situação extrema, como é estar em um deserto do Saara, aí sim essa máscara cai, né? Ou não só numa situação extrema como essa, diante de um fato inesperado, né, trágico em nossa vida, essas máscaras caem. E aí, se a gente não está acostumado a receber essa luz do ser, quando essas tragédias, essas situações acontecem que chacoalham a nossa consciência, a gente fica realmente perturbado, confuso, sem saber o que fazer. Agora, quando a gente se prepara para o mundo, para esse mundo das constantes transformações, a gente vai se tornando cada vez mais forte, porque Deus vai nos guiando para nos progredir, nos fazer crescer em termos internos e externos. Agora, quem fica apegado ao seu ego fica perdido nesse mundo, não sabe quem é, não sabe para onde vai, fica realmente, vamos dizer assim, refém dessas baixas influências do ego. O animal racional é tonto em 100%, pensa de si mesmo melhor, crê que pode desenvolver-se maravilhosamente mediante o jardim da infância, manuais de urbanidade, escola primária, secundária, bacharelado, universidade, o bom prestígio do papai, etc, etc. Desafortunadamente, por trás de tantas letras e bons modos, títulos e dinheiro, bem sabemos que qualquer dor de estômago nos entristece e que no fundo continuamos sendo infelizes e miseráveis. Basta ler a história universal para saber que somos os mesmos bárbaros de outrora e que em vez de melhorar nos tornamos piores. A humanidade avançou muito em termos tecnológicos, mas em termos internos o ser humano se tornou cada vez mais fraco, porque em vez do ser humano expressar essa sua potência interior, em termos de essência, em termos de consciência, mostrando verdadeiramente aquilo que ele é, o ser humano nessa sociedade criou máscaras e mais máscaras, eus e mais eus, para, vamos dizer assim, esconder as suas fraquezas, as suas limitações, as suas debilidades. E o verdadeiro guerreiro ou guerreira deve encarar, deve enfrentar as suas debilidades, seus defeitos, para poder compreender, identificar e eliminar esses defeitos de si.
Você só pode expressar as suas virtudes, as suas qualidades, a sua potencialidade quando você encara, compreende e elimina os seus defeitos. Não tem como seguir dois senhores ao mesmo tempo. Não tem como sentir ódio e amor ao mesmo tempo, certo? As pessoas confundem paixão com amor porque fica num relacionamento bipolar, mas o verdadeiro amor não tem oposição. A gente precisa, no caso, para cada defeito, conquistar a sua própria qualidade. Sem isso, o ser humano nunca vai conseguir ir adiante, dar um salto quântico ou evolutivo em sua história. Este século, com toda a sua espetacularidade, guerras, prostituição, sodomia mundial, degeneração sexual, drogas, álcool, crueldade exorbitante, perversidade extrema, monstruosidade, etc, etc, etc. É o espelho onde devemos nos olhar. Não existe, pois, razão de peso para jactarmos de haver chegado a uma etapa superior de desenvolvimento. Pensar que o tempo significa progresso é absurdo. Desgraçadamente, os ignorantes ilustrados continuam engarrafados no dogma da evolução. Nós não podemos acreditar que basta o tempo passar que as coisas vão melhorar. Se você não se esforça para se tornar uma pessoa melhor dia após dia, ao invés de melhorar com o tempo, você piora. A gente não pode esquecer da irmã gêmea da evolução, que é a involução. E a história da humanidade, a história sua pessoal, não é linear, constante e ascendente. Geralmente a história humana é cíclica. E se você não se esforça para transcender os ciclos, você vai repetir os mesmos erros e vai afundar nos seus próprios egos. E o mundo exterior é o reflexo do mundo interior. Se nós temos um sistema corrupto, é porque o ser humano é corrupto. E se nós queremos um mundo melhor, não basta só lutar contra o sistema. Temos que lutar contra os nossos próprios defeitos. Em todas as páginas negras da história, encontramos sempre as mesmas horrorosas crueldades, ambições, guerras. Contudo, nossos contemporâneos supercivilizados estão, todavia, convencidos de que isso de guerra é algo secundário, um acidente passageiro que nada tem a ver com sua tão cacarejada civilização moderna. Certamente o que importa é o modo de ser de cada pessoa. Alguns sujeitos serão bêbados, outros abstêmios, aqueles honrados, e estes outros sem vergonhas, de tudo há na vida. A massa e a soma dos indivíduos, e o que é o indivíduo é a massa. A massa é a soma dos indivíduos, e o que é o indivíduo é a massa, é o governo e etc. A massa é, pois, a extensão do indivíduo. Não é possível a transformação das massas, dos povos, se o indivíduo, se cada pessoa não se transforma. Ninguém pode negar que existem distintos níveis sociais. Há pessoas da igreja e de prostíbulo, de comércio e de campo, etc, etc. Assim também existem distintos níveis do ser. O que internamente somos, esplêndidos ou mesquinhos, generosos ou tacanhos, violentos ou aprazíveis, castos ou luxuriosos, atrai as diversas circunstâncias da vida.